A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Estamos aí no terceiro domingo da Páscoa. Como que o tempo passa, né? Agora há pouco nós estávamos celebrando a Páscoa, agora já estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. E na terceira semana da Páscoa. Que maravilha. Que Deus abençoe você, muita paz e alegria no seu coração. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém a você que está conosco, muita alegria e paz. Vamos fazer uma reflexão das leituras e do Evangelho desse final de semana, não é verdade? É isso mesmo. Olha bem, a primeira leitura é lá de Atos dos Apóstolos, né? Pedro dirigindo ao povo, dizendo: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pediste a libertação de um assassino, o Barrabás, né? Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunha. Pedro proclama. Isso é importante nós percebermos, né? O povo, ele fala aí no versículo 17, agiu por ignorância, né? E os chefes também, com muita ignorância, né? Mas Deus queria que o filho fizesse um grande sacrifício por causa da grandeza do nosso pecado. Jesus não morre na cruz à toa, não. Ele morreu porque o nosso pecado era muito grande. Rompeu o pecado dos nossos primeiros pais, rompeu a amizade com Deus. Por isso que Jesus assumiu a nossa natureza humana e ele, como homem, fez um grande sacrifício de expiação dos pecados da humanidade, entendeu? Por isso que ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, porque ele expiou os nossos pecados. Por isso, Pedro fala que arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Como é que o nosso pecado é perdoado? Arrependendo, pedindo perdão a Deus e convertendo o nosso coração. É assim que a gente se transforma, muda, né? Tá bem? E com São João, na primeira carta de São João, na nossa segunda leitura, vem falar: olha, não pequeis, mas se nós pecarmos, nós temos um intercessor junto do Pai, um defensor, Jesus Cristo justo, né? Foi a vítima de expiação pelos nossos pecados. Olha aí São João falando, tá bem? Mas também pelos pecados do mundo inteiro. E olha, para saber que o conhecemos, vamos guardar os seus mandamentos. Quem não guarda os mandamentos de Jesus é mentiroso, e a verdade não está nele. Então nós temos que prestar atenção. Temos que viver os mandamentos do Senhor. Se nós falamos de Jesus e não guardamos o seu mandamento, nós somos mentirosos. Olha, isso é um perigo, hein? Tá bem? Então, que nós tomemos a palavra de Deus, né? São Pedro falando que Jesus é o Salvador, São João falando que ele perdoa os nossos pecados, que nós temos que servir a Jesus vivendo os mandamentos de Deus, tá bom? Vamos pegar agora Lucas 24, 35 e 48, né, que é o evangelho da continuação dos discípulos de Emaús, também, quando eles chegam para os apóstolos em Jerusalém, voltando, correndo de Emaús, e vai falar para os apóstolos que eles tinham visto o Senhor. Bem? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35.
Oi? 24, 13? 35, 48. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Aí, isso os discípulos de Emaús falando. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isso é o que eu vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário, que Cristo padecesse, mas ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, está aí a palavra de Deus para nós nesse final de semana. Pedro falando de Jesus lá na primeira leitura, não é isso? Que Jesus foi morto, entregue, etc., mas ele ressuscitou dos mortos. Nós temos que arrepender e aceitar Jesus como Salvador e Senhor. João falando que se nós tivermos pecados, vamos colocar nas mãos de Jesus. Ele perdoa todos os nossos pecados, porque ele morreu na cruz para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E nós temos que ver os mandamentos de Jesus. E agora, no Evangelho, mostrando em Lucas, depois que os discípulos de Emaús voltaram correndo de Emaús, eles estavam contando para os apóstolos, e naquele momento Jesus apareceu no meio deles. Muitas vezes nós pensamos em Jesus ressuscitado, pensamos numa pessoa meia translúcida, né? Meia translúcida, assim, que a gente vê aquela pessoa e parece que se colocar a mão, parece que passa por entre ela, né? Que a pessoa ressuscitada é translúcida. Jesus está mostrando que não. Ele está falando assim, ó, põe a mão aqui, sou eu mesmo, tem carne e osso, não sou um fantasma, não sou um translúcido, sou carne e osso aqui, ó. Tem alguma coisa para comer? Eu quero comer. E Jesus come peixe diante deles e conversa com eles e abre a mente deles para que eles entendam a Escritura, porque tudo o que aconteceu com Jesus já estava escrito lá no Antigo Testamento. Os homens liam o Antigo Testamento, mas faziam uma interpretação errada do Antigo Testamento. Eles estavam esperando um Cristo libertador, político, que libertasse eles das mãos dos romanos, etc. Eles pensavam no novo Davi, porque Davi fez isso na época dele. Aí Jesus vem e é completamente diferente do que eles pensavam. E Jesus está se mostrando a eles, olha, sou eu mesmo, está aqui, ó. Tenho corpo, aí, ó, material, sou eu. Aqui nós paramos e pensamos o que é o Cristo ressuscitado. Ele é uma pessoa que não está mais submissa ao tempo e ao espaço, como nós estamos, mas ao mesmo tempo ele é um homem de carne e osso como nós, tal qual como a gente. Ele abre o entendimento dos apóstolos para que eles percebam, e depois Jesus fala para eles, eu não tinha dito para vocês, quando ainda estava convosco, que isso tudo iria acontecer? Mas a mente dos apóstolos estava fechada, né?
Espero, meu irmão, minha irmã, que as nossas mentes não estejam fechadas, que nós possamos abrir o coração ao Cristo ressuscitado e caminhar com Ele, estar com Ele, sabe, assim, mergulhados dentro do amor do Senhor, para sermos verdadeiras testemunhas, porque Ele fala para os apóstolos, versículo 48, vós, vós sois as testemunhas de tudo isso. Vós sois as testemunhas. Agora somos nós que somos essas testemunhas. Porque não precisamos ver o Cristo ressuscitado, mas experimentar a ressurreição de Cristo em nossa vida, nos trazendo uma vida nova, uma vida renovada no Senhor. Que o seu coração possa se abrir nesse final de semana para receber essas graças de Deus, essas bênçãos, e que a palavra de Deus possa alimentar o seu coração, fortalecer a sua vida, para que nós possamos viver mais uma semana na graça de Deus, na glória de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, fortalecidos pela ressurreição de Jesus. Assim aconteceu com os discípulos de Emaús, eles ficaram transtornados, transbordados de alegria e correram 12 quilômetros para chegar lá para os apóstolos e contar para os apóstolos. E os apóstolos, quando viram Cristo ressuscitado, ficaram banhados de alegria e ganharam uma vida nova, um impulso novo para a vida. Que você também, meu irmão, minha irmã, possa ter esse impulso novo para a sua vida, olhando, meditando, mergulhando na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, um excelente final de semana, uma santa semana, que Deus derrame muitas bênçãos e graças sobre você, sua família e sobre as suas necessidades. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.